Você hoje, você sente uma advogada, você se sente, é uma acompanhante advogada ou advogada acompanhante? Não hoje, mas desde sempre, uma acompanhante Desde advogada. sempre quando? Defina quando. Queremos É, datas, que tu tempo. trabalha com números. Desde anos 2000. 2000? Mas direto ou tu Acompanhante. parou por algum tempo? Algumas interrupções, como 2 casamentos e início da advocacia. Se tu somar, assim, então, de tempo trabalhado, deu quanto? Ó, se não tirar as interrupções, dá um total de 21 anos, A mas se aposentadoria dela tá com próxima. certeza, né. Antes da aposentadoria, eu tô pensando em pedir pensão para alguns clientes que eu já Eu atendo há acho 20 justo. anos. Né, Indenização, eu acho exatamente. justo também. Como que chama aquele negócio lá, quando você é casado há muito tempo, você já tem direito? Não, tipo, você passou, tipo, você passou 2 anos com o cara, você já tem metade dos bens Tem dele, né? direito ao Não Você relacionamento? já precisa atende não o cliente precisa já. nem ser 2 Aí, anos. tá vendo? Basta me Fique reunir a atentos. documentação necessária e comprovar. Tem Basta algum ter a cliente que você atende intenção. desde o começo até hoje? Desde o começo não, porque eu comecei aqui em São Paulo e não tem ninguém, mas tem os clientes que eu atendo há uns 20 anos já. 20 anos. 20 anos. Casados ou solteiros? Casados, Então, casado com a 99,99. mesma mulher? Sim. Você já acompanhou casamento e divórcio de alguns clientes seus? Já acompanhei, inclusive quase eu seria a Eu advogada já ia de te um. perguntar, tu fez o Mas divórcio? eu fiz uma reunião, eu tentei fazer um divórcio consensual em que uma advogada apenas faz o termo de divórcio e pede para o juiz homologar. E fizemos a reunião, ela se comportou direitinho, disse que ia aceitar. No dia seguinte, ele me ligou e disse, ela não topou, que ela virou pra mim e disse, então é essa puta que você tá comendo, né? Caraca! Aí tu cobrou 2 vezes? E aí não rolou o divórcio comigo, mas ele continua sendo meu cliente. Isso que importa. Tá, e tu chegou a ter algum sentimento por ele, assim, por ter tanto tempo? Não, porque senão teria que ter por alguns, né? Ah, então Tem- você é que nem eu. Então. Tenho, não, Porque não. o povo acha que a gente fica um tempo atendendo, né? Já acha que a gente se emociona, que a gente se apaixona, mas... Ah, eu sou uma mulher muito exigente, tá? Não me E tu se apaixono assim, apaixonou não. alguma vez por algum? Já. Quantas vezes? Porque, pô, são 21 anos. 2. Olha que não, tá maravilhoso. excelente. E agora eu vou ficar com vergonha do meu, porque eu só tenho quase 6 anos, já foi uns 2, 3. Ah, eu sigo invicta. Mas Assim, olha, assim gostaria de essas que- permanecer. A gente vai se falam- vacinando, meu bem. A gente vai se vacinando. também tem isso. Agora, eu gostaria muito de saber, assim, começar do começo, da sua história, por exemplo, você começou há 21 anos, mas que momento lá atrás que te deu essa virada de chave, ou que você se interessou pelo mercado adulto, que imagino que 21 anos atrás a gente não falava mercado adulto, Não falava, não era tinha. outros termos, mas... Acompanhante de luxo também não tinha. Nada Exatamente. disso tinha, né? Conta pra gente a sua história, por favor. Em que momento que eu comecei a me interessar pelo conteúdo adulto, mas eu prefiro dizer assim, que momento que eu comecei a me assumir, né? É mesmo? É. Mas lá atrás, quando você pensou, vou ser acompanhante, Sim, o que foi esse... pronto. Foi aos 18 anos. Na verdade, eu não pensei, vou ser acompanhante. Na verdade, eu estava em busca de trabalho e ser acompanhante foi o trabalho formal. Formal é ótimo, né, gente? Foi o trabalho informal que me apareceu possível em São Paulo aos 18 anos. Na verdade, eu não comecei exatamente como acompanhante, era dançarina. Gente, vim de Salvador, na época o Tchan tava o maior sucesso. Anos 2000 só dava o Tchan. E eu fui ser dançarina numa Você veio pra boate. São Paulo pra ser Mas você tem muito dançarina? cara de- Na verdade, não. Eu vim para São Paulo aos 13 anos com a minha mãe. Meus pais se divorciaram e a minha mãe veio morar em São Paulo. Eu vim para São Paulo querendo ser atriz. Então, para mim, São Paulo era um mundo. Aí, quando cheguei aqui, já fui logo conhecer o pai do meu filho, que foi o primeiro namorado. Aí deu no que deu. Isso com quantos anos? Isso com 15. Eu conheci o pai do meu filho, engravidei. Tive uma gravidez na adolescência. Uhum. E aí, aos 16, eu tive o meu filho. E aos 18 eu comecei como acompanhante. Foi o trabalho possível que me apareceu. Dançarina primeiro, lá em Guarulhos. E o que você dançava? Mas dançava Eu onde? Era dançava boate? de tudo. Era uma boate lá em Guarulhos. E eu fiquei chocada, que eu soube que a boate ainda tá lá, gente. É? Olha, Nossa. vamos lá fazer uma visita, ué? Vamos, a Elite tá lá ainda. Olha. Me tira uma curiosidade na época que tu começou a dançar em boate. Eu fui entrar em boate pela primeira vez na vida uns 2, 3 anos atrás. As mulheres andavam nuas, seminuas, de lingerie? Como é que é? Gente, eu preciso confessar, aos 18 anos, que foi quando eu entrei pela primeira vez, eu entrei, já fui andando assim,
deslumbrada, achei belíssimo. Que lugar, Não gente. ficou com vergonha? Não assim, fiquei, não. de Porque eu boa? só via em novela. E eu tava naquele mundo, entrando naquele lugar cheio de espelho. Fiquei super encantada. Daí, né, fui aprovada. Fiz os testes drives, fui aprovada pra dançar, só dançar. E aí, à noite, quando eu retornei, as moças ficavam embaixo, mas não ficavam completamente peladas, né? Elas eram acompanhantes e as dançarinas no palco. E eu achava tudo aquilo maravilhoso, sabe por quê? Porque as dançarinas, os homens que ficavam ao redor do palco, não podiam tocar. Tinham Ai, seguranças que impediam de tocar. Então, pra Bem mim, estilo Que americano. ótimo. bem estilo americano. Eu tava me sentindo Mas maravilhosa. rolava atendimento dentro da boate também? Rolava com as acompanhantes que ficavam na parte de baixo. As dançarinas só no As palco. dançarinas só dançavam Só mesmo. dançavam, mas depois de 3 meses houve uma troca. Acabou minha profissão como dançarina foi muito curta. Carreira curta. Muito curta. E aí eu comecei como acompanhante nessa boate. Só que eu pensei, a Elite era uma boate muito pequena. E já que era para ser acompanhante, eu ia buscar algo mais luxuoso, algo maior, né? Até porque incentivada pelas próprias colegas da Elite. Daí a gente foi para Connection, uma boate mais luxuosa aqui na Zona Norte, que eu não sei se existe. Então comecei aí nessa época, no 2000, São Paulo, boate, mas já trabalhei em todos os tipos, casa de massagem, privê. Por fim, a independência veio, o site, porque hoje eu não me vejo mais em nenhum lugar assim. Que Você fique gostava de presa. trabalhar em privê? Na verdade, não gostava. Nada que ficasse presa, que tivesse aquela carga horária, não gostava. Porque o privê sempre me passou aquela coisa de não poder escolher. Sabe? De chegou, tu tem Exatamente. que atender, não tem história. Hoje a gente tem essa autonomia, né? De tu Com poder certeza. recusar. Deixa eu só interromper vocês. Explica pra galera o que é um privê. Gente, será que ainda existe? Porque Existe. desde que surgiu os sites, eu Eles não... me mandam mensagem direto. Que assédio. prova. Que assédio. Olha, ao meu ver, na Contratar época, porque ela. tem muitos anos, o privê era um espaço que em Salvador é a mesma coisa de casa de massagem. Mas em São Ah. Paulo eles denominam como privê, pelo menos denominavam, não sei se ainda é assim. E o cliente pode agendar o horário. Quando o cliente chega, tem uma salinha mais reservada em que as meninas vão lá e se apresentam. As men- Desfilezinho aquele? As meninas costumam ficar lá morando ou não? Só vão lá a trabalho? Tem alguns privês, sim. Ficam. Ficam. É tipo Eu já trabalhei aqui, sim. um host de acompanhante. Sim, podemos dizer. Um hostel. Eu fugiu a palavra agora. Hostel. Hostel. Um hostel. Eu tô confundindo com host aqui. Hostel. É tipo um hostel de acompanhante. É tipo um hostel, pelo menos na época que eu trabalhava, assim. Aí só uns 20 anos atrás, aqui em São Paulo. Entendi. Salvador também, mas Salvador não tem esse nome privê. É o casa de massagem. Então, eu sempre me confundo muito quando falo com esse negócio de Pra privê. mim, o termo casa de massagem é a gourmetização do privê, não? Então, como eu não sei o que é privê, não sei Acho o que que é. ao longo do tempo os termos eles vão se modificando, mas termina sendo quase a mesma coisa. Não é? Entendi. Tá, então você fez aí um caminho. Primeiro, boate. Isso. Depois, privê. Pra depois, Casa de casa massagem. de massagem. E quando começou a surgir a nova tecnologia, os sites. Você chegou a colocar não sei se esse termo é muito escroto de falar, mas se for, desculpa. Na sua época. É? Porque eu sempre falo, na minha época, tinha tal coisa. Sim, No anúncio de jornal. exato, eu ia falar. Exatamente. Sim, Como pulou é uma que era? Você lembra etapa. o que você escrevia? Gente, hoje eu olho pra trás e penso, gente, eu não acredito que eu anunciei no jornal. Não acredito que eu saía pra encontrar alguém que eu nunca vi na vida. Gente, eu adorava ler os anúncios. Eu ia pra Eu amava fila ler. Salvador Jornal à Tarde. Eu ia pra fila do Jornal à Tarde pra colocar meu anúncio ali, colocava em negrito o título. Você tinha que ir lá pra pedir pra escrever ou você ligava lá. pra alguém e Ia falava lá, que e aí Não, não. digitava e falava assim. Eu ia lá e colocava, já Leva o textinho? levava o textinho E a pronto. pessoa que escrevia o texto, ela Eu acho que a pessoa já estava tão acostumada, porque era uma acostumada, lista tava tão bom. grande de 2 páginas de jornal que eles Você já nem... sabia que foi aí que surgiu o termo do completa? Do Ah, é? Completa, completinha. Conte-nos Veio do mais. anúncio. É mesmo? Foi uma amiga Gente. jornalista que me falou, porque como você pagava por caracteres, né? Exato. E negrito já era um valor Isso. maior. Isso. Então, pra falar em menos caracteres e pagar mesmo que você fazia tudo, Resumindo, falava completa. Gente, maravilhoso. Conhecimento histórico aqui, ó. Cultura, Tá vendo? cultura, Vocês sabem de cultura. tudo. Alguns termos que eu fico tentando decifrar. Como que surgiu isso? foi É. assim. Por exemplo, completa. E você lembra como que era seu texto, assim? Tipo, era bem básico? Ai, ou quer ou saber? você dava uma Ai, floreada? Qual era o gente. nome? Qual Você que tem usava? já existiu o lado poetisa nesse momento? Já. Sempre gostei de poesia, de arte. Quando eu era pequena, tinha meus caderninhos ali. Sempre gostei. Acho que os meus anúncios sempre foram diferentes.
Mas eu não lembro muito bem como que era. Agora, eu já fui muitas. Ela perguntou como que era o meu nome. Eu já fui muitas. Como é que você escolhia? Assim, era O que, os aleatório? nomes? É. Eu sempre gostei de nome, sobrenome bem forte. Mas eu confesso, eu escolhia muito por novela, sabe? Aquela atriz ali, eu sim. gostava. Tá na É, moda. Tá na moda. Eu já fui que Luísa também é- Fernandes, eu já fui Isabela Martins. O anúncio não tinha uma maravilhoso. imagem, você falar, botar o nome de uma atriz, acho que a pessoa fazia referência também, É, né? Pode ser, acredito que sim. Chamava mais atenção, né? Mas e daí? Só me explica assim, É. porque, enfim, eu queria muito ter experimentado isso. Mas quando o cliente te ligava, ele falava a mesma coisa que eles falam hoje em dia. Eu vi seu número no anúncio e tô te ligando. Como que era essa abordagem? Deixa eu lembrar, eu acredito que sim. Eu vi um anúncio e no anúncio eu já colocava o que fazia, o que não fazia, mas eu acredito que eu não colocava. Eu sempre fui mais reservada e dava minhas informações por telefone, mas E assim, era só ligação, né? era só ligação. Eu não acredito que eu passei por isso. É por isso a minha curiosidade com a abordagem. dá uma porque preguiça só de hoje imaginar. eles ainda falam assim mesmo. Eu não atendo mais. também, Eu não atendo mais ligação também. Acho que pouca gente atende, né? Mas ainda assim, quando cai numa besteira assim de eu atender, alguns ainda falam, eu vi o seu anúncio. Só falam isso. E aí espera sim. que você fale. Então, meu anúncio é assim. Ele Tu espera convença. É. Porque é um Não, convencimento. e passe todas as informações. Eu peço, desliga aí que eu vou te mandar pelo WhatsApp as informações, bem, por favor. Não Me tem chama no WhatsApp. Não dá, Tá, não e dá, não assim, dá. hoje a gente passa uma raiva desgraçada com o povo no WhatsApp Adoro a Paula. infernizando a vida da gente, né? Quando tu atendia a ligação, eles infernizava a tua vida também por ligação? Com certeza, assim, Óbvio, até né? hoje. Óbvio. Óbvio, O que com eles certeza. falavam assim, que tu te lembra que mais te dava Tinha raiva? aquelas perguntas. Na época "Ei, do você jornal? faz?" É, do jornal. Acho que não muda muito, Mudou sabe? alguma coisa? Ela Não muda muito, porque acho que a pessoa que liga mesmo, ela já tá... A maioria já quer enfeitizar. E quando os caras queriam pedir algum fetiche por telefone? Devia dar mais vergonha Ele de falar, perguntava né? assim, tipo, eu queria ser. Eu vou pegar o exemplo que a Paula me contou. Eu queria ser um cachorrinho. Você faz? Você adestra? Gente, sabe que eu nunca fui de realizar fetiche. Principalmente esses fetiches, assim. Você Eu nunca fez essas coisas? nunca fiz. Eu tenho até curiosidade, mas eu nunca consegui. Mas como te que é a sua chamaram, res- né? Certamente. Mas e daí você diz o que pra pessoa? Que eu não faço esse tipo de fetiche. Posso fazer até outros, como por exemplo, o cliente queria que eu entrasse com ele no shopping, muito bem vestida, muito bem maquiada, dar da mão pra ele, como se fosse namorada. Ele me pagou muito bem, eu fui. Só pra passar. Só pra passear, mas com certeza ele Deu um deve... café, Não era de pelo coleira. Não é de coleira. Não tinha o nome dele na coleira. Então, Tudo bem, esse tive fetiche ainda detalhe. foi, tranquila. Mas eu não consigo pisar, não consigo bater, não consigo. É mais forte do que eu. Sou mais românticazinha, mais meio... Estilo namoradinha. Estilo namoradinha, Estilo né? namoradinha. Estilo namoradinha também dói. Esse aí é o fetiche que mais pedem. Tem uma carência. Mas é Os homens verdade, querem a era- namorada. Era uma verdade. pergunta. Era uma pergunta. Qual é o que mais te pedem? É o estilo namoradinha, então. O que mais me pedem aí eu tenho que colocar realmente no equilíbrio, porque além do estilo namoradinha, é advogada. Ah, sim. Eles falam assim pra você, eu quero É que tu não encontrar precisa nem Frida fingir, né? advogada. Querem que eu chegue, que eu me vista como advogada. O que não é difícil, que eu só me visto assim mesmo. Então eles Exatamente, chegam no só nem hotel, eu quero advogada e tal. A gente falava disso ontem no hotel, quando a gente chegou, né? De alguns clientes pedirem assim, vai vestido como uma dama. Ai, sim. Acho que a gente se veste Arroba como... shopping, nossa, que a gente riu. Sim, A de roupa de shopping. Já tive um cliente que falou assim pra mim, me chamou pra almoçar e falou assim, não, mas vai com uma roupa que você pode passear no shopping. Porque, obviamente, ele Gente. imaginou que Não, eu... a gente sai de né? lingerie por aí. eu já passei Normal. muito estresse com isso. Hoje eu realmente deixo passar, porque não vale a pena você ficar discutindo Sim. muito. Mas o cliente já falou pra mim, olha, eu tô num prédio de família, nossa, isso me mata. Hotel de família. Irrita, né? Me mata. Ai, que Então ódio. venha vestida. Eu falei, tá bom, ok. Porque a pessoa nem te conhece, já pressupõe que você Não, vai só chegar por lá isso de agora eu qualquer vou jeito. pelada, moço. Dá Vai vontade. ser mais caro. Todo Dá mundo vai ver. vontade. Tá, mas aí você fez esse caminho, foi então, começou a ficar mais autônoma. Momento nenhum, então, você teve a figura de um cafetão por trás, né? Não. Bom, Na isso. época de boate e privê que tem ali os Que bom. proprietários, né? Mas eu nunca tive um cafetão. Quase sempre a isso é gente bom. começa eu, assim. eu me considero, eu sempre falo isso em algumas entrevistas que eu dou. Eu sou uma mulher muito privilegiada dentro do trabalho que eu exerço. Muito É privilegiada. uma pergunta que eu tenho, uma curiosidade, que é assim, ó, eu acho que essa questão do privilégio vai muito como a gente conduz a situação. É Então, verdade. porque se você fala, não estou disposta a aceitar isso, mas estou isso, então a coisa se caminha por aí. Você acha que isso pode ser realmente você, foi na sorte, eu fui privilegiada, ou foi, não, como eu sempre soube o que eu queria, o caminho foi esse. Você já sabia o caminho.
Eu não acho que é bem por esse caminho. Eu acredito que vai muito da estrutura que a acompanhante está inserida. Uhum. Da estrutura você de ambiente, emocional. Tudo. Ambiente, o estilo, né? Acho que até autoestima também, né? Autoestima, tudo. Então, acho que vai bem por esse caminho. E aí, de repente, a acompanhante ela está inserida ali em um contexto que é bem diferente do meu, um contexto de violência e outros contextos que eu nunca vivenciei, que inclusive até me envergonho de falar, mas eu só fui descobrir essa realidade toda depois que eu comecei a fazer a pesquisa de mestrado. Porque eu nunca cheguei tão perto, assim, de saber de tanta violência e tal, mas Ficou fora da sua realidade, né? ficou fora da minha realidade e por isso que a pesquisa foi tão importante para mim. E você acha que isso, estar fora da sua realidade, já foi um pouco da sua criação? Porque quando a pessoa ela tem uma boa criação, ela, de repente, ela não entende o que são esses aspectos de violência, às vezes, que a pessoa sofre. Eu acredito que não, porque assim, não que eu tive uma criação ruim, eu tive uma boa criação, mas eu sou fruto de uma família desestruturada, né? Filha de pais separados. Eu não tive uma orientação sexual. Isso resultou numa gravidez na adolescência que repercute na minha vida até os dias atuais. Então, não acredito que seja bem por aí. Mas conta muito também os caminhos que eu andei na vida e Chegar aqui. conta. Isso